Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma leitura coletiva da obra Poder e Dinheiro do João Bernardo. A gente está terminando o capítulo 13 do volume 2, né, e as páginas que a gente vai discutir no nosso encontro de hoje vão da 482 até a página 504, que é basicamente o item C desse capítulo, né? Então são as últimas páginas desse capítulo que fala sobre a questão dos conflitos na cidade, especificamente dos conflitos com os camponeses. Então, esse é o contexto da nossa leitura, esse momento que a gente está da nossa discussão. E aí, eu não sei se alguém quer começar fazendo algum comentário. Eu achei Não, essas só que, páginas. Fala, Mário. só que essas páginas não encerram o capítulo, não? Então, é porque ainda corresponde ao item C do capítulo Isso, 13, e aí depois tem o item D que fica para a semana que vem, exatamente. isso. Tá? As Então, cidades eram parte integrante do regime senhorial, que é o último item que encerra o capítulo. Né? beleza. Eu não sei se vocês têm algum comentário específico para fazer, mas eu achei essas páginas, elas, de alguma forma parecido com a discussão que a gente teve na semana passada, elas são um grande arrolado de exemplos para substantivo, para desenvolver, para legitimar as posições que ele estava apontando no começo do capítulo. Né? Então, pelo menos na minha leitura, é um grande arrolado de exemplos aqui. Né? Então, não sei se tem muitos elementos para gente conversar. Pelo menos eu não indiquei assim passagens muito detalhadas na minha leitura. Não sei vocês. A exceção, né, com a certeza de ser sacaneado pelo professor Mário Jorge, De jeito nenhum. nas duas primeiras páginas, aquelas primeiras duas páginas muito densas que a gente sempre conversa, quando ele fala muito brevemente, né, mas ele está meio que adiantando um assunto que ele vai tratar no volume 3, que é do papel do dinheiro e do endividamento dos camponeses como parte do mecanismo de agravamento das condições daquele grupo em relação à cidade. Mas, assim, é uma coisa que ele está meio que adiantando e não exatamente desenvolvendo nessas páginas, que é um primeiro ponto que me pareceu válido da gente conversar. O papel que o dinheiro desenvolve, que o crédito desenvolve para o agravamento das condições de exploração desses camponeses. Eu primeiro registro que o professor Mário Jorge é um homem sério, chega a ser sisudo, inclusive, além de Nossa. sério, na maioria do tempo, e que, portanto, não desconhece práticas, iniciativas que mereçam essa caracterização de sacanear. É um verbo que, aliás, não existe no meu dicionário. Né? Isto Uhum, posto. uhum. Não, Isto não. posto. Eu acho que de fato, você tem razão. Ele vai esmiuçar né, o argumento com exemplos e tal. Eu só acho interessante essa né, perspectiva do esmiuçar o argumento, né? Que enfim, tendo feito as proposições mais gerais, né? De estar reunindo, digamos, argumentos que ele pretende nesses itens aprofundar e esmiuçar com exemplos diversos, porque o último item, como a gente viu há pouco, o último item que vai encerrar esse capítulo, na 504, é justamente o item titulado As cidades eram parte integrante do regime senhorial, que é a Uhum, hipótese de partida, que já foi antecipada. Né? uhum, Então, acho que como a gente também né, faz desse livro leituras em vários níveis, eu acho que é interessante também destacar aqui digamos, o método da apresentação, né? uhum, Porque ele já antecipou uma perspectiva né, que dá um tom, dá direção à abordagem, na sequência ele reúne elementos, reúne exemplos, ele esmiuça argumentos, uhum. e aí no final do capítulo ele retoma a proposição de partida e eu imagino que vai fazer um balanço final, vai ajustar o argumento, né? Uhum. Potencialmente introduzir elementos ou chegar a conclusões
que só são possíveis de serem atingidas depois que todos esses elementos foram expostos, né? Então é interessante ressaltar também aqui a questão da metodologia da exposição dos resultados, né? E aí, de fato, eu acho que o interessante aqui para mim é esse esmiuçar, né? Porque e a questão, por exemplo, que você evocou do endividamento, eu lembro que essa questão já está colocada no volume 1, lá no início do processo, né? Quer dizer, para ele, não só, porque acho que às vezes a gente se equivoca, digamos, numa perspectiva que assume em relação a certos fenômenos, né? Então, a questão, por exemplo, a entrada na dependência dos camponeses. Sem dúvida, é um processo fundamental. Aqueles elementos, as vias pelas quais o campesinato livre foi sendo progressivamente submetido. Agora, é preciso entender que a submissão, né, essa é uma relação que se impõe no tempo, né, que se reproduz no tempo. Né? A questão não é uma vez submetidos estarão ad infinitum em razão como resultado do movimento inicial. Né? A cotidianeidade desse processo, a reprodução sistemática dessa redução à dependência é um movimento fundamental, né? E aí, já no primeiro volume, ele ressaltou esse aspecto, né? Que a redução progressiva das condições de vida e de reprodução do campesinato, né, foram um elemento decisivo com base no qual camponeses ainda livres começavam a orbitar em torno de grandes senhores, né, esperando deles apoios de tipo diverso, né, e muitas vezes, inclusive, se endividando, né, em momentos de quebra de colheita, em momentos em que, entre a primeira colheita, né, e o consumo da reserva camponesa, né, havia um hiato aí que implicava na possibilidade de fome para a família. Né, muitas vezes a alternativa era buscar junto a esses grandes senhores apoio, inclusive por empréstimos. Né? O Dudu vai lembrar aqui de uma referência que me veio agora à cabeça do bispo Mazona, referida na vida dos Santos Padres de Mérida, né? Um relato de quantas pessoas ali, segundo a referência da fonte, era volumoso a quantidade de pessoas que pegavam empréstimos com ele, né? E que, inclusive, é referida que no momento de morte ele teria concedido, né, liberação geral das dívidas que as pessoas teriam com ele, enfim. Né? Então, parece que esse é um ingrediente, é um tópico recorrente, né, para essa questão fundamental, de que não é só reduzir a dependência, é como você reproduz essa relação no tempo. Né? E também tem lá os estudos daquele professor lá da Argentina, como é o nome dele? Oxe, que estuda particularmente o Colombo. Tem estudos, né, sobre essa frequência do endividamento camponês e quanto isso é um elemento que impacta, né, nas relações de dependência, na autonomia das famílias camponesas. Né? Bom, desse capítulo eu gostei particularmente desse, como o Dudu colocou, né, esse arrolado de exemplos, né, etc. Acho que o esmiuçamento, né, que o Mário chegou a comentar, acho que concretizou uma parte desse volume 2 que o João Bernardo vem trazendo da senhoria impessoal. Acho que ele consegue nesse capítulo e aí principalmente nesse subitem, né, do capítulo, ele consegue concretizar um pouco melhor na prática, né, como é que, a partir desses exemplos, né, como é que funcionava, como é que era essa senhoria impessoal. Que ele vem lá no início, senhoria pessoal, ele explica o que é, e ele tratou basicamente disso no primeiro volume. E aí ele insere a questão da senhoria impessoal no segundo, aí, ainda que ele faça lá, né, e costume dele de arrolar um monte de autores, trabalhar em diálogo com diversos autores, né, para definir o que é essa senhoria impessoal, ele me parece seguir até mesmo o próprio método de exposição do Marx, né, de começar de uma forma mais abstrata, e aí aos poucos, ao avançar dos capítulos, ele vai
tentando concretizar cada vez mais essa teoria, né, que ele está expondo. E nesse subitem, né, que a gente está falando agora, da exploração do campesinato pela cidade, eu acho que fica um pouco mais claro, principalmente quando ele vai trazer a dimensão de como essa exploração ela assume duas faces de uma mesma moeda, né? Então, você vai ter as prestações que continuam sendo pagas às famílias senhoriais, né? E agora já estabelecidas nas cidades, ainda que ela faça parte dessa elite urbana, ela ainda consegue cobrar essas prestações de forma pessoal. E aí ele vai inserir essa segunda forma de exploração impessoal, né? Que é a partir da tributação, se eu não me engano, né? Pagar impostos. Ele até muda o termo, né? Ele não usa mais prestação, ele vai para esse tipo de exploração, ele vai utilizar impostos. E aí, tanto impostos pagos à cidade diretamente, ou impostos a partir do comércio, né? Ele vai elencar ali diversos fatores de tributação, de fixação de preço, enfim, poder transacionar ou não determinadas mercadorias. Ele chega a colocar uma obrigatoriedade, inclusive, das famílias camponesas de ter que fornecer certos víveres, né, para as cidades e tudo mais. E aí ele insere isso como uma forma de exploração impessoal. E aí isso eu achei bem, bem interessante. Não sei o que vocês... não sei, o que chamou a atenção de vocês nessa parte. Nesse ponto especificamente, o que me chamou a atenção foi o elemento que ele destaca. Olha, apesar desse nível de exploração, apesar desse nível de agravamento das condições através dessas cobranças, o que chamou a atenção, né, ele manifesta isso, acho que numa nota, se não estou enganado. É significativo o fato de que você não tem revoltas sistemáticas acontecendo nesse período que ele está considerando. E aí ele chega a aventar, né, algumas respostas possíveis para isso, né? E aí ele diz alguma coisa como que apesar de o registro de revolta ser relativamente raro, ele destaca que a condição de tensão era permanente. Era permanentemente tenso essas relações. E aí parece que ele cita um caso, agora não lembro de onde que é exatamente, se era de Veneza, se era de... onde que ele está citando. Ele fala de um caso de uma cidade em que se cortou por 1/3 a cobrança do tributo sobre o sal, mesmo depois da turba de pessoas que estavam se manifestando e tal, para evitar que houvesse uma reorganização desses camponeses fora da cidade, enfim. Então, o ponto para mim aqui interessante é Florença. Florença. E aí o ponto aqui para mim quantos historiadores pegariam essas referências e falariam, bom, não tem registro de revolta, então logo as situações do campesinato era aceitável, a coisa se desenrolava sem muito problema. Mas aqui o que ele destaca é justamente o contrário, o quanto que, a despeito da ausência de registro de revoltas, não exclui a tensão social permanente configurada por esse quadro. E isso não sei assim, se é uma impressão minha, eu acho que é uma impressão que a gente, em algum nível, compartilha, a gente já falou sobre isso várias vezes. Mas o quanto que, talvez especialmente na história medieval que a gente faz por aqui, por essas bandas brasileiras, essa noção de uma sociedade que funcionava muito bem, ordenada, que o conflito era a exceção, não a regra. O conflito é uma disrupção Nossa, tô com dor de garganta horrível hoje, desculpa. Eu tô preocupado com a saúde do Dudu. Tô quase pegando um avião indo para aí. Eu tô me inspirando no querido professor Hilário, que tem essa rouquidão e essa tosse como parte da prosódia. Enfim. Mas é isso, sim. O que me chama a atenção é esse ponto exatamente. O quanto que a gente tem de uma historiografia nacional que ao não ver manifestos elementos evidentes de conflito, aponta para harmonia. E aqui ele, mesmo num contexto em que ele vê uma relativa harmonia, ele ressalta o conflito. Ele faz o caminho inverso.
Aí eu acho que o que se manifesta aí, a gente falou disso na semana passada também, né? A gente poderia dizer que essa é uma obra de síntese, né? No sentido rigoroso da expressão, da perspectiva de promover uma visão de conjunto da sociedade medieval, né? E aí, para a promoção dessa visão de conjunto, a questão fundamental, né? Talvez isso ajude a entender por que as sínteses são cada vez menos comuns, né? E por que muitas vezes as próprias sínteses operam, né? O livro do Bachir, por exemplo, né? Ele, no fundo, ele tem uma parte inicial que avança mais nessa perspectiva de uma visão de conjunto, mas a maior parte do livro talvez seja comparativamente dedicada a itens específicos em que ele trata de temas particulares, né? Porque então, um elemento decisivo para que as análises de síntese sejam elaboradas é que você disponha de mecanismos ou referências teóricas que te permitam construir essa síntese, promover essa análise, né? Porque quando você fala, por exemplo, em transição da antiguidade à Idade Média, né, quando você fala em processo, a questão fundamental que você mobiliza é o movimento, né? Agora, como abordar o movimento de forma dinâmica se você não dispuser, digamos, de um referencial teórico que te permita, né, enquadrar a sociedade sob a perspectiva do movimento? Então, foi o que a gente considerou na semana passada, né? Ele, digamos, cumpre rigorosamente aqui uma premissa básica, uma proposição básica, né? De que o determinante no movimento histórico são os conflitos que caracterizam os sistemas sociais. Dele decorre o movimento, tá, das contradições recorrentemente confrontadas, né, e de cuja confrontação e superação geram-se novas contradições, né, decorre o movimento fundamental da história, né? E eu acho que, de resto, ele é, na obra, dito isso, ele é na obra consequente com essa proposição, né? Aquilo que a gente considerou, né? Como é que ele sistematicamente toma o conflito, a conflitividade, as contradições, os antagonismos como elementos-chave que embasa a dinâmica, né, do movimento, como é que as sociedades vão funcionando, como é que vão se transformando, muito em razão da frequência com que ela se vê às voltas com contradições que são confrontadas, superadas, que geram novas contradições, e por aí a gente vai, né? E eu acho que tem um elemento que é recorrente também na análise dele, nesse segundo livro, que é mais dedicado à diacronia e, portanto, onde o conflito é mais explícito, né? Que é uma espécie, talvez, digamos, de uma chave aí política que ele avança, que em todos os contextos aqui em que os grupos subalternos se aliaram a setores da aristocracia para confrontar um outro opositor, o resultado final do processo foi a questão de uma nova hegemonia dominante que submete novamente o campesinato, né? As alianças aqui, entre classes, parecem resultar sistematicamente na derrota, de uma parte dos contendores, especialmente dos grupos, subalternos, né? Então ele vai mostrando aqui com que frequência lutas que começaram explicitando um confronto radical, uma oposição radical ao sistema, né, foram muito recorrentemente, né, cooptadas por setores da elite, e o resultado final foi a derrota, né, dos grupos subalternos nessa luta, né? Tem uma espécie aqui de um ensinamento político projetado na história, né? A história parece ensinar aqui com abundância que esse tipo de aliança, né? Agora, é um fator decisivo também, que eu acho importante, né? Porque essa questão, não sei se é exatamente isso, mas a questão da luta de classes envolve também o fato de que as classes se relacionam não apenas tendo a luta como expressão dessa relação, né? Então ele mostra isso também, a frequência com que as alianças se produzem, tá? Mesmo que derivado de um quadro inicial marcado pela luta de classes,
esse movimento avança no sentido da construção de uma aliança de classes que recorrentemente se conclui com a derrota dos setores populares, né? Se não com a derrota, com o avanço numa casa para a condição de agravamento daquela situação. Enfim, fala, Matheusinho. Não, era só. Até mudando de assunto, não sei se. Não, vai lá. É que assim, querendo não avançar, né? Porque acho que ele vai. Não sei, né? Talvez no livro 3 ele vá esmiuçar mais isso, mas acho que não deixou de chamar minha atenção na 483, lá no último parágrafo, né? Começa com além disso. Aí ele fala, além disso, mesmo que a elite não tivesse entrado na última fase de desenvolvimento e não aparecesse, portanto, antes de tudo o resto, como detentora coletiva da sua área de influência, bastava a cobrança de impostos para caracterizar a cidade no seu conjunto como a cabeça de uma senhoria impessoal. E aí a parte que me chamou a atenção. A carga fiscal incidia na população residente num dado território, e não sobre cada pessoa ou família em particular. Por isso, constituía uma forma impessoal de exploração. Sem querer adiantar, porém já adiantando, vocês acham que a progressão lógica desse argumento é o absolutismo? Uma outra forma de extração de excedente, de forma de, enfim, né, de exploração das camadas subalternas? Já avançando muito, né, Matheus? Muito, né? Caramba! É porque a discussão, ele inclusive, ele propõe o livro dele até o 14, né? Ele não propõe até o 15, ou ele propõe até o 15, agora não lembro. É o 15, eu acho. 15. Até o 15. E é meio que consolidado na historiografia que no 16 você já tem estados absolutistas, né? Espalhados aí pela Europa Ocidental. E aí é isso, né? Não querendo avançar muito, mas esse trecho, não sei se coloca ali uma progressão lógica desse argumento dele. Não, honestamente não tinha parado para pensar muito nesse desenvolvimento tão lá na frente. Eu fiquei até curioso para fazer a leitura com essa chave de interpretação. Ele Mas eu não plantou tinha uma pensado sementinha. não tinha pensado desse jeito, não. Não sei o Mário, que é um cara muito mais vivido, muito mais experiente, que vê mais longe, né? Vê mais longe. Por isso eu uso óculos, cara. Eu aconselho. Bom, eu não sei. Exemplo do Mário Jorge Sisudo agora, por exemplo, né? Eu não sei. Numa troca de e-mails uma vez, ele fez uma referência muito breve a que o Estado moderno seria caracterizado por uma rearticulação da domesticidade régia, né? Uma ampliação da domesticidade régia talvez fosse a forma de caracterizar o período do absolutismo e tal. E eu não sei, eu não sei, é aquilo, foram e-mails que foram propostos para pensar justamente isso, o que da obra dele decorreria em termos de interpretação dos séculos posteriores, né? Então, algumas ações desse tipo foram tentadas. Agora, é aquilo, né? Ele não escreveu sobre isso, né? Então, eu não conheço nenhuma reflexão aprofundada dele. Ele fez essa proposição, tá? De que, porque eu coloquei até para ele a perspectiva de que fica-se com a impressão, né, pelas coisas que ele diz no primeiro volume, né, que no pré-capitalismo, pensando na existência de um único grande modo de produção, esse único grande modo de produção ele admitiria duas dinâmicas internas de regimes distintos, né? Um deles o senhorial, marcado pela tendência de fragmentação e da articulação entre famílias, e a gente supõe então que o outro seria, ao contrário, marcado pela constituição de famílias amplas, né? Ao invés da fragmentação que configurou o regime senhorial e que marcou o processo da transição do mundo antigo para o medieval,
haveria um sistema em que as famílias tenderiam à máxima composição, à máxima articulação, e supõe-se que o mundo romano fosse assim, né? Porque a transformação foi a fratura e a inter-relação entre as famílias. Então parece que, de alguma forma, ele pensa o absolutismo como uma rearticulação de um regime, né, tendencialmente mais unificado em função da amplitude das grandes famílias. Agora, eu não sei, né, ele não tocou nesse aspecto, eu não sei se essa recomposição ou composição para ele da domesticidade régia, né, implicou em que o exercício do poder régio, né, tivesse um caráter pessoal ou impessoal, entendeu? Isso não fica claro. Se a gente porque para ter um caráter pessoal, a ideia seria que como se cada súdito ou cada família de súditos estivesse numa dependência pessoal e direta do rei, né? E que o rei fosse capaz de realizar, portanto, né, uma relação que submete cada membro do reino, cada família, a si numa relação direta de dependência, né? Ou se, ao contrário, se o avanço da própria perspectiva de enquadramento territorial implica o exercício de um poder impessoal, né, que decorre, como aqui, da família estar inserida num dado território sujeito à tributação pelo rei, né? Eu acho que são pistas interessantes, porque é assim, né? Enfim, a gente faz o que pode, né? Mas a ideia dessas leituras também, eu sempre tentei mobilizar, né, em outras situações, a leitura dentro do próprio Translate, né? A gente tentou uma primeira vez fazer um grupo de estudos. Uma das minhas intenções é que aqui, né, é razoável imaginar a quantidade de pistas de pesquisa, como a gente diz, que essa obra evoca, né? Ela tem um potencial gigantesco de trilhas que foram aqui supostas ou, né, imaginadas e apontadas como possibilidades, mesmo que nem todas se efetivem, mesmo que nem todas sobrevivam a uma reflexão mais cuidadosa, né, esse livro é um manancial enorme do que a gente chama de pista de pesquisa, né? E pelo menos, né, há mais tempo, não sei como é que isso está hoje, né? Mas algum tempo atrás, muitas pesquisas surgiam daí, né? Era da leitura de obras como essa, de uma pista apresentada, é que muita gente tomava uma pista dessa como proposição e construía a sua própria pesquisa, né? Então, essa obra que tem isso também. Ela tem um potencial para gerar, para propor vias interpretativas aí, né? Campos mais específicos de estudo que ele mal tocou, né, com o desenvolvimento da obra dele, né? Enfim, ele me escreveu essa semana, né, animado, mas reservado na animação, com o fato de que parece que um medievalista inglês fez contato com ele com a intenção de tentar viabilizar a tradução, finalmente, das obras dele, e especialmente do Poder e Dinheiro para o inglês, né? Legal. Que era a intenção, inclusive, de um resenhista, né? A obra dele tem uma resenha em inglês e o resenhista explicitamente diz que faria a resenha, o objetivo maior era tentar mostrar a riqueza da obra e tentar mobilizar uma tradução para a língua inglesa, né? Eu espero que seja realizada mesmo, porque uma projeção bem grande, né? Traduzir essa obra para o inglês seria bem interessante. Eu não queria ser eu o tradutor. Pois é. Quer dizer, depende também do faz-me rir. Não, até tem isso, tem isso. Quem quer rir tem que fazer rir, Dudu. Pois é. Aprenda, guarda isso que isso é ouro puro, filho. Sim, senhor, sim, senhor. O que eu falo, você vai mais longe, Major, você vai mais longe. São os óculos. Enfim. É a vantagem que eu tenho em relação a vocês. Tá certo. Mas, enfim, assim, eu não sei se vocês têm mais algum elemento para destacar dessas páginas, assim, que a gente está considerando no dia de hoje. Eu até marquei. Deixa eu dar uma procurada se alguém tiver alguma coisa antes. Deixa eu dar uma olhada aqui.
É uma referência interessante na 488, que é algo que eu também não vejo muito considerado e que também aqui é apenas uma frase, mas que tem um potencial considerável em termos de estudo, de pesquisa, né? Como a gente vinha dizendo aqui. Na página 488, o parágrafo já começou antes, né? Na 487, mas na 488 ele diz: uma medida deste gênero não parece revelar servos submissos ou sequer apáticos. E quando um cronista germânico da segunda metade do século XII comentava com espanto que as cidades italianas, embora admitissem os artesãos a prestar serviço militar, excluía os camponeses, a não ser de certas tarefas auxiliares, estava a indicar que a tendência para ampliação do corpo de cidadãos, reforçando o caráter coletivo da exploração praticada pelo centro urbano, obrigava a desconfiar sistematicamente da população rural e a afastá-la das armas. Aliás, sucedeu que camponeses fossem empregues na guerra, desde que bem enquadrados e tendo tantas vezes como vítimas os demais camponeses. Aqui aí ele já remonta para a coisa das alianças de classe, quanto elas com frequência eram opostas aos interesses dos próprios camponeses como classe, né? Mas é um aspecto que a gente conversa com frequência, né? Não é um capítulo menor de um inventário que se faça dos mecanismos da submissão do campesinato, esse processo aqui do afastamento dos camponeses, né? Já no livro 1 explorou a ideia, né, que a participação na guerra era, na Idade Média, um elemento que diferenciava o camponês livre, né? E que o progressivo afastamento do campesinato, né, dessa manifestação não foi um elemento de menor importância nos processos da sua dominação, né? É por isso que eu digo que, se a gente pensar com cuidado, até lá aquela proposição weberiana que serve de argumento contrário à tese do Estado medieval, né? Porque, por exemplo, o Estado não teria o monopólio das armas. Se a gente entende o Estado como conjunto da aristocracia, tinha sim. Sim. E era fundamental. Cara. É verdade. Olha aí, Mário. Pô, tá aí. Claro. Ele enxerga longe, né? É longe. Comprem óculos. Acorda cedo amanhã, vai numa ótica, compra um óculos. Porra, não é difícil. Caramba. E é interessante. Mário resgatou o Weber. Pois é. Meu, jogamos bola de gude. No carpete, não, né? Não. A gente jogava búlica ali no terreno baldio. Mas puxando essa fala do Mário, eu achei interessante mesmo, porque na historiografia portuguesa às vezes faz até um escarcéu em relação à cavalaria vilã, né? E às vezes até acho que o escarcéu às vezes até é muito grande, né? Como enquadrar essa cavalaria vilã. E era um dos poucos segmentos não nobres, né? Vamos dizer assim, que tinham acesso às armas, né? Mas era parte de um campesinato muito enriquecido, normalmente, que estava inserido nesses conselhos, né, nessas cidades. E eles reproduziam a mesma lógica senhorial, né? Era a mesma, como ele coloca aqui no final, né, da passagem que o Mário leu. Alguns camponeses que se voltavam contra o próprio campesinato, assumiam uma lógica nesse papel aí de reprodução da lógica senhorial, e não de uma lógica subalterna, né, um acesso subalterno às armas. Então, é bem interessante mesmo essa proposição aí do Mário. Aprendo muito com vocês. Lá na 490, ele faz a pergunta, né, se as formas de contestação na classe servil não pareciam condenadas recorrentemente a se transformar num outro tipo de luta, né? Já que a contestação da classe servil não conseguiu mais do que percorrer os caminhos sem saídas do terceiro tipo de luta. E é interessante que um pouco antes até dessa... Ele eu não sei se é essa parte, Mário, que ele vai falar da transformação do segundo tipo sempre no terceiro tipo, né? E aí um pouco antes ele fala inclusive de clivagens entre a própria
elite, né, os próprios cidadãos, que ele vai falar assim, de uma exação, às vezes, muito pesada da cidade, entrava em conflito com as senhorias pessoais, né? E como, às vezes, as elites, elas forçavam, né, essas clivagens para poder... Enfim, e aí ele coloca dentro de uma disputa intrasenhorial mesmo, né? Ainda que de uma forma coletiva, a cidade como uma senhoria coletiva, mas também como uma classe dominante, ela também não era homogênea, né? Ela também Sim. tinha essas clivagens. Lembrando aí para a nossa multidão de ouvintes, né? Que podem estar a essa altura confusos com o segundo tipo, terceiro tipo, então lembrando, lá na página 10, na nomenclatura, ele destaca lá, lutas do segundo tipo resultam do antagonismo interior ao regime senhorial entre a classe dos servos e a dos senhores, aquilo que mais classicamente a gente chamaria de luta de classe. Né? Nas lutas do terceiro tipo, teciam-se elos de solidariedade entre magnates e grupos de camponeses, que eram aproveitados nas disputas internas da classe dominante. Né? Então, é justamente essa questão que o Mateus está destacando aí. Lutas que começavam expressando a oposição classista dos camponeses em relação aos aristocratas, quando mobilizadas por setores da aristocracia em conflito com outros segmentos, se apoiavam nos movimentos camponeses e acabavam transformando, dando um caráter restrito à luta inicial. Deixava de ser uma luta de classe para passar a ser uma luta em que o camponês se apoiava numa parcela da aristocracia, acabando por ter os seus móveis fundamentais de mobilização perdidos nesse processo. Né? Agora é isso, como ele diz, né? As lutas perdidas não deixam de ser lutas e precisam ser consideradas porque determinam o processo histórico. Né? Uhum. Então, lembrando, a primeira defesa que ele faz disso é que, por exemplo, a luta dos escravos na Alta Idade Média contra a escravidão, né, ao se apoiar em setores da aristocracia, né, apesar da derrota no sentido de que a superação da escravidão não promoveu a liberdade camponesa, mas apoiou, participou da construção de um outro sistema, né, que foi o sistema fundado na dependência. Né? Então, acho que é interessante essa proposição também. O fato de que sejam derrotadas não implica em que elas não determinem o curso da história. Né? Elas circunscrevem possibilidades, né? E, assim, como vocês já disseram também, para mim é muito interessante, né, tratando com a biografia, um livro dedicado à história medieval, ver tantas páginas inventariando aqui manifestações camponesas, revoltas, né? Porque, como vocês mesmos disseram, isso é um antídoto muito interessante a talvez a maior parte das obras que partam da premissa de que a hegemonia senhorial produziu uma sociedade alheia a essas tensões. Né? E mais, né, na vibe desses usos políticos do passado, um dos elementos que mais se valoriza por essa extrema-direita é essa sociedade ordeira, pacata, em que todo mundo sabia o seu lugar. Então ainda tem esse outro elemento, né? O valor de investigar essa sociedade com esse viés interpretativo ainda cumpre uma função social indispensável no nosso presente. Pô, dá um angu pra esse Rex aí, rapaz. O bicho tá uivando de dor, de fome. Rapaz. O pior que é um vizinho que eu tô buscando uma amizade sincera, Mário. É um vizinho com piscina. Mas que claramente... eu tô buscando uma amizade muito sincera com ele. Mas realmente esse cachorrinho aí que tá ali, ele impõe certos limites a essa Vocês sinceridade. viram aí na 497 a distinção que ele faz, um quadro de referência comparativo com o capitalismo, que é um outro movimento interessante na análise, né? Que é mobilizar essa comparação, sobretudo no momento em que um verdadeiro anacronismo limita a capacidade de entender um fenômeno dentro da sociedade
medieval. Ele fala assim, na 497, eu explico assim, não só o fato de as remunerações pagas aos artesãos serem mais baixas no campo, mas também a diferença de nível tecnológico que começou a verificar-se entre a sociedade urbana e a rural, e que se aprofundaria após o encerramento deste período. Os autores que procuram analisar o problema mediante os modelos da economia capitalista estão condenados ao fracasso, porque se deparam com uma situação em que os salários elevados não levavam à adoção de maquinaria mais produtiva e, pelo contrário, uma inovação mecânica se difundia no meio em que os salários eram inferiores. Uhum. O que no quadro do capitalismo é inteiramente paradoxal aparece no regime senhorial como uma consequência das lutas sociais no interior da cidade e de reforço do bano senhorial nos campos. Um trecho bem legal mesmo. E mais uma vez me lembrou, né, do texto lá do Astarita da indústria rural do homicídio. Tem uma passagem mais lá para o início desse item também, que ele vai falar do comércio. E aí ele fala, inclusive, aí a obrigatoriedade do campesinato, tanto de vender quanto de comprar algumas coisas no comércio das cidades. E aí ele destaca, né, dos preços estritamente tabelados, né? Eram as cidades que definiam, não se tinha... E aí você descarta logo uma lógica do valor, né? Que o valor de uma mercadoria é o valor, aí né, lá do capítulo do Marx sobre a mercadoria, o tempo de trabalho socialmente necessário é o que define o valor da mercadoria, né, em comparação também com a necessidade do trabalhador de se reproduzir, etc. E ali não, ali o preço ele é estritamente tabelado a partir dos interesses de uma classe senhorial ali que está... depende de certos rendimentos dessas transações, de um nível X de abastecimento das cidades, para poder seguir, né, naquela lógica, que não tem nada a ver com a valorização que acontece no capitalismo. Então ele vai minando, né, esses argumentos que acabam sendo muito comuns até hoje. E é bem interessante nessa referência, eu tinha marcado aqui, que aponta o quanto as perspectivas, a radicalização das perspectivas primitivistas ou modernistas são, né, limitadoras, né? Porque há certas dinâmicas que você vê ali manifesta, né? Agora, elas não mobilizam, elas não se inserem necessariamente num conjunto que lhes dá um outro sentido, né? Porque nessa passagem que você está se referindo, eu acho que é a passagem da 483, que eu marquei aqui, que ele diz assim, ó, o campesinato era invariavelmente prejudicado por uma política que visava a abundância de oferta de gêneros correntes aos habitantes das cidades e o seu baixo preço, de maneira que se reduzisse as remunerações da raia miúda. Tá? Então aqui ele está falando claramente, está se referindo a uma preocupação, uma racionalidade que implica em que as ações que visavam garantir o baixo salário dos assalariados urbanos, assalariados que tinham aquela condição específica que a gente já viu, né, implicava nessas ações que visavam jogar para baixo o preço dos alimentos e, portanto, uma noção explícita de que o salário, de alguma forma, é a remuneração com base na qual o trabalhador se reproduz. Né? E um elemento da dinâmica que permite controlar o preço dos salários é justamente o custo de vida, né, que o salário vai remunerar. Né? O que é uma perspectiva, digamos, bem, né, numa lógica que a gente conhece relativamente bem. Né? Então, acho que esse é um elemento. Né? Não é que você não possa localizar ali elementos de uma dinâmica que teriam plena, digamos, manifestação no capitalismo. O problema é que o capitalismo supõe um conjunto de elementos que, se
conectam, né, essencialmente, move um conjunto. Aqui você pode ter expressões parciais, né, isoladas, né? E esse é um elemento importante, até para aquela questão de onde vem o capitalismo, né? A crítica que a Neude faz de uma não história do capitalismo, que mais supõe o capitalismo do que explica a sua ascensão, e, por outro lado, aquela ideia de uma tão radical diferenciação do capitalismo, que parece impossível rastrear sua historicidade. Eu acho que isso aqui chama atenção para esse aspecto. Tem elementos da dinâmica aqui, manifestos. Eles não estão reunidos num conjunto, né? Eles não estão articulados num conjunto. Mas está aí, você tem elementos da dinâmica fadados a um largo futuro, digamos assim, né? Mas, enfim, eu também não tenho mais nada, não. Então a gente fecha esse capítulo na semana que vem, no que será o nosso 50º encontro. Opa! Olha aí. Aí tínhamos que marcar uma celebração, hein? Também acho. Que terá que ser obrigatoriamente remota, porque o nosso Dudu está um tanto distante, né? Vocês podem vir visitar. Talvez seja. Matheus, tu ainda tem aquele fusquinha, Matheus? Ó, dá pra gente ir, hein? Vamos que vamos. Tu tá motorizado, filhão? Tô nada, tô de bike. Se a gente sair daqui hoje, Não chega. dependendo, não chega. Não chega. Não. Você morre de desidratação antes. Bom, então semana que vem a gente tem nosso 50º encontro, depois de 2 anos, 2 anos já nessa leitura coletiva, com algumas idas e rapaz, vindas. Você viu? Eu mandei para vocês porque começou a surgir aqui na minha... Não sei como é que chama. Eu abro lá o YouTube e começou a aparecer para mim reuniões nossas, né? Inclusive a primeira de todas, né? Sim. Aí eu resolvi ir acompanhando, na verdade, para fazer um pupurri dos meus cortes de cabelo, para avaliar aqueles mais interessantes, né? Certo. Mas com isso fui, enfim, assistindo algumas passagens, as brilhantes intervenções de meus colegas. Certo. Bom, e já vamos nisso aí há um tempão. 50 reuniões, bastante coisa. É bastante coisa. Bom, então a gente se despede aqui da nossa, como sempre, interminável legião de ouvintes, né? E daqueles que estão assistindo essa gravação de maneira assíncrona, né? E que assistiram certamente as 49 as 48 reuniões que precederam. Então, semana que vem, a gente vai para a nossa 50ª reunião e a gente lê o último item do capítulo 13, que é o item D. Então, longo com isso é o a gente se caminho, despede. Até logo, pessoal. Tchau. Valeu. Valeu. Valeu.